quais são as estruturas fundamentais, então, que vão influenciar na nossa harmonização facial? Primeira delas é a pele. Então, a camada da pele, nós temos a epiderme, derme e hipoderme. Saber onde estão cada uma dessas camadas, quais são as funções que essas camadas têm, né? Como é que é o papel de hidratação e o papel do envelhecimento no nosso paciente, como aquilo influencia na qualidade, na nutrição desse tecido. Por que a gente precisa saber isso? Porque às vezes a gente faz uma harmonização maravilhosa e o paciente continua com aquela pele sem viço, craquelada, manchada, que acaba desfazendo todo o procedimento que a gente faz. A gente consegue ver o resultado da harmonização facial, só que parece que a superfície está muito envelhecida e acaba dando um efeito de envelhecido para aquele paciente. Então não adianta de nada a gente só cuidar de harmonização facial, querer injetar ácido hialurônico, toxina botulínica, colocar fios, bioestimular, se nessa superfície também da camada da pele ali do nosso paciente está entregando a idade desse paciente, porque vai dar para perceber que ele está envelhecido. Então a gente tem que cuidar do paciente como um todo. Também precisa saber as camadas, porque na hora que a gente for estar aplicando o produto, a gente tem que saber em qual camada que tá. Vai implantar um fio, tem que saber em qual camada que tá. Então, por isso, a gente precisa dominar essas questões das estruturas da pele. E como a pele influencia a escolha dos produtos? Então, preenchedores. Quando a gente deseja ter um resultado de estruturação, a gente vai utilizar um preenchedor mais denso, mais reticulado, que aguente mais a compressão do nosso tecido, porque ele também ele gera uma força ali naquele ácido hialurônico, e aquele ácido hialurônico ele precisa ter uma estrutura em que ele não consiga se deformar tão facilmente, porque tem todo o peso do tecido e toda a força que o músculo faz conforme vai se movimentando. Então, se a gente quer projetar uma região, a gente precisa colocar um produto que aguente toda essa força muscular e todo o peso muscular, porque senão ele vai acabar se deformando e essa projeção que a gente quis dar não vai acontecer, porque daí o produto ele se deforma muito facilmente e só pelo fato do peso da estrutura ali do tecido vai acabar deformando e achatando aquele produto. Outra estrutura fundamental da face são os músculos faciais. A gente tem que conseguir identificar e dominar quais são os principais grupos musculares que estão envolvidos na mímica facial. Então, muitas vezes, não é que você precisa dominar tudo, qualquer região muscular que tenha na face, né, de forma global. Não, você precisa entender quais deles que vão estar realmente influenciando na harmonização facial. Então, quando a gente faz principalmente toxina botulínica, a gente sempre tem músculos específicos que atuam naquela região, que forma a mímica, que a gente quer relaxar, que a gente quer reduzir a força muscular para evitar de formar uma ruga ou uma deformação na face do paciente. Então, saber onde estão localizados, se está de forma profunda, se tem um músculo passando por cima do outro, tudo isso a gente precisa entender muito bem, porque tudo isso vai influenciar na hora de aplicar a toxina botulínica. Vou entrar 90 graus, vou entrar 45 graus, vou entrar superficial? Vai influenciar para a gente atingir de modo preciso esse músculo. Também tem as regiões de maior atividade muscular. Principalmente, a gente consegue observar isso em homens, mas existem muitas mulheres que também possuem isso. Então, uma região com uma força muscular muito maior nos homens é a região aqui da glabela. Então, a gente percebe ali nos pacientes masculinos que normalmente eles têm uma força muscular muito maior ali naquela região, porque até o músculo ele chega aqui a ficar mais projetado. Então a gente percebe que a força muscular ali naquela região é muito maior nos homens. Quando a gente tem regiões em que tem força muscular maior, a gente tem que estar utilizando uma quantidade maior de toxina botulínica para conseguir relaxar aquela musculatura. Senão o resultado do nosso procedimento ele vai, né, se perder, sair mais facilmente e às vezes
não vai ter o resultado que a gente deseja. Outra região que a gente consegue perceber que normalmente homens têm uma força muscular muito maior é quando tem essa região aqui do masseter mais protuberante, chega até a ser mais saltada, pelo fato de ter aquela força muscular ali naquela região atuando de forma mais intensa. Mas também tem mulheres que acabam tendo algumas regiões com uma força muscular muito maior. Eu, por exemplo, eu tenho região do sorriso, em um dos lados eu tenho uma força muscular que puxa meu sorriso para baixo, só de um lado, do outro não. E não é sempre, é somente quando eu faço um sorriso muito intenso, muito forte, né, aquela gargalhada, é que eu consigo perceber. Então, quando eu vou tirar uma foto, fazer um sorriso normal, né, não tão expressivo, eu não percebo isso. Mas quando eu dou um sorriso mais intenso, eu consigo perceber essa diferença de força muscular. Outro ponto importante na estrutura da anatomia facial que a gente precisa dominar são os tecidos adiposos. Então, a distribuição da gordura facial, tanto a superficial como profunda, a gente precisa entender como é que elas estão localizadas, né? Como elas se mantêm unidas e como elas vão acabar evoluindo conforme o paciente vai envelhecendo. Então, a gente sabe que esses compartimentos de gordura, eles estão unidos ali por ligamentos. Depois, conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde essa estrutura, esse acomodamento ali naquela região. E os coxins de gordura acabam diminuindo de tamanho e também de volume de gordura. Por isso que a nossa face começa a ter aquele efeito de derretimento facial. Além disso, alguns deles começam a migrar pelo fato da gravidade e acaba, né, escorrendo aqui pela face. Até coloquei uma imagem aqui para a gente ver a diferença de um paciente jovem para um paciente mais envelhecido. Então, tudo isso vai acabar influenciando no quanto de projeção que eu tenho na estrutura facial do meu paciente. Se eu já tenho reabsorção óssea, já tem diminuição dos coxins de gordura, é claro que eu não vou ter uma projeção tão grande aqui nessa região. E aí, eu preciso saber qual é o ponto de aplicação de ácido hialurônico que eu preciso para reestruturar essa região e devolver, né, a projeção, a sustentação ali daqueles tecidos para dar o aspecto novamente mais jovem para o meu paciente. Então, a perda de volume com o envelhecimento, ele impacta na estrutura do rosto, tá? Intensamente ligado. Por quê? Todo esse derretimento facial, a gente consegue perceber no nosso paciente, que começa essa calha lacrimal ficar muito evidente. Muitas vezes, entre o bigode chinês e essa calha lacrimal, ainda acaba tendo uma divisão aqui dessa região do malar. Por quê? Porque ali está acomodado esse compartimento de gordura e é muito visível. Tem pacientes que a gente consegue ver essa ondulação nítida. Outro ponto que acaba aí influenciando muito é essa região aqui dos olhos, em que esses compartimentos de gordura acabam, né, migrando para essa região e dando esse peso ali naquele contorno facial e afeta visivelmente o aspecto facial do paciente, deixando ele muito mais envelhecido. O uso de preenchedores para reposição do volume em diferentes compartimentos é que vai fazer a diferença para a gente devolver a estruturação e o volume naquela região que já teve perda. Outro ponto importante é a estrutura, né, a reabsorção óssea do paciente. Então, a gente sabe que também o nosso paciente vai ter reabsorção óssea. Isso é muito visível, principalmente em regiões aqui dos olhos. Então, tem pacientes que a gente consegue perceber que parece que essa região de órbita aqui parece projetada e aquele olho está lá dentro, interno. Dá para ver toda essa estrutura aqui do osso. Outros pacientes, a gente percebe que essa região aqui, ó, ao em volta aqui do lábio, parece que afundar e o lábio começa a ir entrando. Parece que toda essa região aqui
tanto superior como inferior aqui, parece que está muito mais para dentro. Outra região também que a gente consegue perceber muito é aqui, ó, fossa canina e a mandíbula. Então, quando a gente vai analisar a evolução dessas estruturas ósseas em pacientes jovens, a gente percebe a diferença de ângulo, a diferença de espessura que esses ossos têm ali naquelas regiões e como elas afetam na região de sombra, de causar pontos de envelhecimento no nosso paciente. Quando a gente começa a entender isso, a gente consegue perceber qual é a região que a gente precisa projetar e devolver esse volume, esse suporte para todos os tecidos ali naquela região. Dessa forma, a gente consegue trazer um aspecto mais jovem para o nosso paciente e reduzir esses efeitos de sombra que foram causados pela reabsorção óssea. E claro que isso não acontece tudo de forma separada. A gente vai ter todos esses processos de envelhecimento, todos eles juntos, para a nossa desgraça. Então, nós vamos ter, né, o efeito da reabsorção óssea, da diminuição dos coxins de gordura, da flacidez, a gente para de produzir colágeno, então fica muito mais difícil até o nosso tecido sustentar todo esse peso. A gente tem o efeito da gravidade, a gente tem a flacidez do nosso músculo, porque é como quando a gente não vai na academia, o nosso músculo acaba ficando flácido. E na face a gente acaba não fazendo exercícios para essa região. Então a gente não tem o fortalecimento muscular. Então tudo isso acaba se acelerando conforme vão se passando os anos. E além disso a gente tem outros efeitos, né, intrínsecos e extrínsecos que acabam acelerando ainda mais esse processo de envelhecimento. E por último aqui nós temos a vascularização e inervação. Então a gente tem que saber as principais artérias faciais e áreas de maior risco. Então artéria facial, labial, supraorbital, infraorbital e angular, que são uma das mais relevantes. Claro que as outras também são muito importantes. Precisa dominar muito bem a posição em que elas estão para minimizar sempre os riscos ali no nosso paciente. Também como evitar a oclusão vascular ao aplicar o preenchimento, a posição em que os nervos estão e o risco de causar uma paralisia ali naquela região. Então a gente precisa entender para tentar minimizar todos os riscos para o nosso paciente.